Muito bem, vamos falar agora de um assunto do Caribe. Ontem, no encerramento do encontro da comunidade do Caribe, a CARICOM, é CARICOM, hein? Olha bem que eu estou falando, com C, CARICOM, com C. Na Guiana, o presidente Lula acionou com aporte de recursos do Brasil na região. Investimentos em obras transnacionais para ligar o país ao Caribe. Olha aí, fica mais gostoso, mais fácil para a gente passear lá. Lula buscou destacar objetivos comuns do Brasil e dos países caribenhos em temas-chave como mudança climática e segurança alimentar. Vale destacar que nos governos anteriores do PT, obras com linhas de crédito do BNDES, realizadas por aquelas empreiteiras que você conhece, foram alvos de investigação no âmbito da Operação Lava Jato. Na verdade, o que apareceu lá não pode ser desmentido. O presidente prometeu colocar dinheiro em um fundo de desenvolvimento caribenho e anunciou 17 milhões de dólares para a construção de um centro profissionalizante voltado aos jovens do Haiti, um dos países mais pobres do mundo. Vou começar com o Rafael Macris. Ô, Rafael, a China, que tem a segunda maior economia do mundo, um PIB de quase 20 trilhões de dólares, que tem preocupações geopolíticas importantes, está numa disputa de hegemonia econômica com os Estados Unidos, a China, eu entendo, desenvolveu o projeto Belt and Road, está construindo viadutos, túneis, estradas, portos, aeroportos nos países do Oriente Médio, no Irã, Egito, na África, seja no coração, na África subsaariana, seja na África saariana. Já assim que a guerra na Ucrânia, a China tem expectativa que ela quer fazer uma estrada de ferro passando pela Rússia e Ucrânia. E tá vindo até aqui na América do Sul. Quer fazer obras até na Argentina, ali entre o Polo Sul e ali o Ushuaia, aquela região. A China eu entendo. Agora o Brasil, que está aí querendo sangrar os municípios em 20 bilhões de reais, quer sangrar mais de 5 mil municípios em 20 bilhões de reais, quer tributar as empresas, reonerar a folha de pagamento para elas pagarem 20% sobre a folha salarial em vez de 1% sobre a receita bruta. Está gastando aí dinheiro, 60 bilhões de reais com emendas parlamentares e aumentando o déficit em 250 bi. Eu, sinceramente, eu não consigo entender. Por que você vai pegar dinheiro público que poderia estimular o desenvolvimento das empresas aqui no Brasil, estimular obras aqui, gerar emprego aqui no Brasil, fazer as empresas crescerem aqui no Brasil? Vai pegar dinheiro público e botar em países que têm instituições fracas, sistema de controle de desvios ineficiente, não tem, às vezes, Ministério Público. Quando tem o Ministério Público, que não é com a força que tem o Ministério Público aqui, não tem uma Polícia Federal como nós temos, e esse dinheiro vai, e se ocorrem desvios, suborno, corrupção, é muito difícil ser apurado nesses países. Então eu não consigo entender. O Brasil quer, às custas de dinheiro público, se aparecer, se projetar perante o cenário internacional mais do que ele pode. Não é melhor a gente aumentar a nossa economia primeiro, o nosso PIB, atender melhor nossas necessidades, antes de sair distribuindo benesses em países com os quais nós temos relações comerciais muito pequenas? Ô Capês, eu tô para te falar que a esquerda brasileira, ela tem por muitas vezes, se não a totalidade do tempo, muita amnésia e uma visão totalmente deturpada da realidade. A esquerda brasileira acha que onde nós vivemos aqui, a gente está vivendo no Sudeste Asiático, a gente está vivendo nos Estados Unidos, a gente está vivendo no Canadá, nas maiores potências do mundo. E a gente, por outro lado, Capês, temos quase metade da população que não tem acesso a saneamento básico. Nós temos as escolas caindo aos pedaços no norte e nordeste do país. E daí você olha, por outro lado, o presidente no Caribe anunciando um investimento de 100 milhões de reais no Haiti. O que isso vai trazer de benefício para o país? É a receita do fracasso que a gente já viu lá atrás. Muitos de vocês acompanharam a CPI do BNDES. Quanta coisa, quanto
quantos problemas, quanta falcatrua não foi descoberta por conta desses investimentos do BNDES fora do Brasil, nas ditaduras africanas, em Cuba, na Venezuela. Agora, a gente viu que deu errado e vai fazer de novo? Nós queremos investir o dinheiro do BNDES para criar campeões nacionais, para investir em empreiteiras que vão fazer essas obras de 100 milhões de reais no Haiti? Ou nós temos que dar para o pequeno empresário aqui do Brasil, que tem uma dificuldade danada para poder trabalhar, gerar emprego e sustentar a sua família? Muitas vezes esses pequenos empresários, eles passam meses sem retirar R$1 de suas empresas para manter os salários dos seus colaboradores. E daí a gente vê o governo federal colocando 100 milhões de reais no Haiti. É uma tristeza, gera uma revolta. Desculpa eu ficar até um pouco exacerbado aqui, ô Capês, mas isso daí a gente lê uma notícia dessa e não tem como não ficar revoltado. Perfeito. Olha, meu querido Diego Tavares, me preocupa. Você vai fazer construção de um centro profissionalizante voltado aos jovens. Eu tenho a maior simpatia com o Haiti. O Haiti é um país paupérrimo, foi devastado a questão de 15 anos por um terremoto, precisa de apoio, mas isso não cabe a nós. Existem bancos internacionais para fazer isso, fundos internacionais, países desenvolvidos. Nós estamos querendo ter um tamanho maior do que nós temos. É questão de projeção política? Será que não é melhor, já que nós queremos desenvolver as empresas brasileiras, não é melhor que esse desenvolvimento seja feito aqui no Brasil? Sem dúvida nenhuma, Capês. A revolta aqui do Rafael Macris é também a minha revolta. Como ele disse aqui de forma brilhante, isso é uma receita, isso é uma novela que nós já assistimos. Isso aí vale a pena ver de novo. Deixar com que uma conduta dessa do presidente aconteça, isso aí está servindo só para o Lula patrocinar aí a sua possível indicação ao Nobel da Paz e nada mais. Interesse nacional aí não tem nada. Não existe nada que isso vá trazer para o Brasil, a não ser a necessidade de novas investigações, a necessidade de novas operações policiais para apurar eventuais ilícitos, eventuais irregularidades nesses repasses. Nós temos problemas aqui no Brasil que os países da Europa resolveram no século XIX. Nós hoje aqui temos que comemorar, eu ouvi hoje no podcast, a existência de uma ferrovia no Centro-Oeste para escoar parte da produção de grãos. Quando nós temos na Europa, quando nós temos nos Estados Unidos, quilômetros e quilômetros de ferrovias que foram feitas há mais de 100 anos. E aqui nós ainda precisamos dessa infraestrutura básica. Como o Rafael disse também, pessoas que não têm acesso ao saneamento básico, inclusive no estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, que se fosse um país seria, salvo engano, a 20ª economia do mundo, ainda tem gente que não tem acesso ao saneamento básico, à água potável na sua casa. Mas nós temos um gestor no governo federal que acha interessante fazer esse tipo de investimento fora do nosso quintal. Se nós já tivéssemos resolvido todos os nossos problemas, isso não seria discutível, até como o professor Capês colocou aqui de forma muito inteligente. A China faz isso, grandes potências fazem isso, patrocinam a infraestrutura em outros países para depois fazer negócio com esse país. Mas não é o caso do Brasil. O Brasil é um país pobre, nós precisamos reconhecer que o nosso país é um país pobre e não tem como estar despendendo o seu pouco dinheiro com esse tipo de coisa. Daniel José, a balança comercial do Brasil com Cuba não chega a 300 milhões de dólares. Exato. Com a Europa, que é o terceiro parceiro, passa de 50 bilhões de dólares. Para que fazer o Porto de Mariel? Não entendi até agora. Não, a questão é o seguinte, Capês, né? Essa obviamente é uma pergunta retórica, porque você sabe muito bem a resposta. Mas o que eu quero dizer é que não é um problema em si um presidente de um país buscar ampliar a influência regional desse país diante dos seus vizinhos, principais parceiros comerciais, como o Capês acabou de falar. Eu não vejo isso como um problema, um presidente do Brasil querer ampliar sua influência na América Central, América do Sul e por aí vai. Desde que tenha por trás uma estratégia real que possa gerar melhores condições para o Brasil a médio e longo prazo. Isso tem que estar dentro de um desenho estratégico que vá melhorar a situação do Brasil, que vá ter ampliação significativa de comércio, que vá ter uma série de benefícios a médio e longo prazo e que vai se refletir em coisas boas para o pagador de impostos brasileiro. A questão é que, para mim, o maior problema é o Lula usar a máquina do governo federal, usar a instituição da presidência da República para levar a nível internacional um projeto ideológico, um projeto atrasado, um projeto que não tem nada a ver com o que é o mundo hoje. É uma rodovia que liga Guiana, Suriname e Venezuela, mas não tem nada a ver.
É o nosso dinheiro suado que a gente paga de impostos, que são muitos, sobretudo gente assim que passa necessidade, que não tem muitas vezes a presença do Estado. Tem gente que fala que a gente que tem visão liberal na economia é cruel porque quer Estado mínimo. Para quem mora na favela, para quem mora numa ocupação, o Estado ali tem que ser maior. Tem que ter saneamento básico, tem que ter uma escola de qualidade, tem que ter coisas que não existem. Transporte público, iluminação pública. O Estado tem que ser menor em Brasília. Nas agências de regulação, um monte de coisa. Agora vamos ouvir um pouquinho justamente também acabando o nosso programa. Nessa influência internacional que o Lula busca construir com o nosso dinheiro. Rica Mello, tem aí 40 segundos. Concordo completamente com o Daniel. De fato, a gente tem que ser intencional. Países são empresas. A China é uma empresa muito inteligente. Eu tenho 30 segundos para falar como ela é inteligente. Ela vai ganhando influência em todo mundo. Ela quer ganhar influência depois econômica, depois política e consegue fazer aquilo que os Estados Unidos fizeram durante um século. E o Brasil gasta seu tempo e dinheiro para ganhar influência em lugar que não vale nada, fazendo coisas que têm pouquíssimo valor, enquanto a nossa população sofre, enquanto você sabe que muita gente não tem dinheiro nem para comer. Bom, pessoal, infelizmente nosso tempo acabou. Nós estamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a audiência. E vocês fiquem agora com 3 em 1.